Fala galera, Mercados Bet na área, hoje terça-feira, 7 de maio de 2024, jogão de bola pela Champions League, jogo de volta entre PSG e Borussia Dortmund, o jogo agora decisivo para ver quem vai para a próxima fase da Champions League. Primeiro jogo 1-0 para a equipe do Dortmund, vamos falar um pouco mais sobre este jogo. E gol de Füllkrug, né? Garantindo aí a vitória por 1-0 para a equipe do Borussia Dortmund. Mas antes de começar, Tiagão, eu quero pedir para vocês ativar as notificações, seguir o canal e dar aquele joinha para que a gente possa continuar fazendo esse conteúdo exclusivo para você. Um abraço aí para o pessoal da Bet Nacional, nosso parceiro aqui do canal, a BetGran e ao Paródias FC. Todos os nossos parceiros aqui do nosso canal, né? E pessoal, aqui o nosso canal, a gente sabe que a gente trabalha com o método MB5. Você que está entrando agora vai entender como é que funciona esse método, que é o método que a gente trabalha. M de mais ganhos, a gente escolhe odds na média de 1,50, então podemos ter odds de 1,30, 1,35, 1,40, como odds também de 1,60, 1,70 para poder, na média, a gente chegar a 1,50 e a gente conseguir obter um win rate favorável, né? Porque com a odd média de 1,50 e um win rate de 70%, a gente consegue aí alcançar 5% de retorno no total. E aí estamos aqui, ó, mais ganhos, né? Que a gente trabalha com odd média de 1,50, uma banca protegida, a gente aposta apenas 5% da nossa banca. Se sua banca é de R$100, você apostaria R$5 em cada aposta que vai fazer. Se sua banca for uma banca de R$1.000, você apostaria R$50 em cada entrada, né, com sua stake. E temos aqui 5% de retorno. O que é 5% de retorno? É o ROI, né, o retorno sobre o investimento. Então, se a gente faz aqui uma aposta faz 10 entradas, 20 entradas de R$5, a nossa meta é alcançar 14 greens, né? Para que a gente possa ter 105 e assim a gente ter 5% de retorno. Se você tivesse apostado aí 1.000, seria R$50 de retorno. Se tivesse apostado aí 10.000, seria R$500 de retorno. Então é isso aí, o nosso método é um método que a gente pretende sempre vencer através da estratégia do MB5, né? Mais ganhos, banca protegida e um retorno de 5% sobre as apostas. É um retorno mínimo que a gente trabalha. Então vamos lá, agora vamos para o que interessa, falar um pouco agora desse jogão de bola entre PSG e Borussia Dortmund. Você vê aí o jogo de volta, temos 4 desfalques para a equipe do Borussia Dortmund. Está aqui os jogadores, o Haller, o Bensebaini, o Adeyemi e o Duranville. São 4 jogadores que estarão desfalcando a equipe do Dortmund e temos aí o Hernandes desfalcando a equipe do PSG. A gente pode considerar que é um desfalque importante, né? Hernandes aqui, ó, ele tem uma média de 75 minutos por jogo, então é um jogador muito importante nessa equipe do PSG. Já os destaques do Dortmund são destaques aí, ó, que, por exemplo, o jogador Duranville não jogou nos últimos 20 jogos. A gente tem um ADM aqui que é um jogador que tem uma média de 56 minutos por jogo. Temos um Benzaini aqui com 64 minutos, também um jogador bastante utilizado. E o jogador Haller, que tem apenas 20 minutos em média em campo nos últimos 20 jogos. Bom, mas vamos lá, vamos falar do jogo, como é que abriu as odds para esse duelo decisivo. O primeiro jogo tem 1-0 para a equipe do Dortmund, gol de Füllkrug. E a gente tem aqui, ó, algumas casas de aposta precificando esse jogo e a gente vê aqui como começou. Abriu aqui, ó, a 6,02 para o visitante vencer e hoje está em 6,34. Significa dizer o quê? O mercado não está acreditando que a equipe do Borussia Dortmund vai sair vencedor desse confronto. Aí a gente tem aqui as odds do empate. Abriu em 4,5 e nesse momento cresceu para 4,64. Mostrando que está muita gente acreditando na vitória do PSG, que abriu a 1,50 e essa odd baixou para 1,48, né? Ou seja, o mercado está acreditando aí na possibilidade aí, de vitória da equipe do PSG. Ou seja, você vê a odd de abertura até então, ela baixou 1%, o empate cresceu 3% e o Dortmund cresceu 5% a odd do Dortmund. Mas vamos lá falar de jogo, vamos falar aí
de como o mercado está enxergando esse duelo, né, para essa partida, né? Então a gente tem aqui, ó, nas previsões, alguns mercados interessantes que a gente pode trabalhar para esse jogo, tá? 81% de possibilidade que ambas as equipes marquem um gol nesse jogo, tá? O primeiro jogo não teve ambas as equipes marcando, foi apenas o Borussia Dortmund que marcou. E qual é a minha opinião sobre esse mercado de ambas marcam sim para esse jogo? Eu acho, na minha concepção, que é um jogo que a gente vai ter que esperar o comportamento das equipes, sei lá, os 15, 20 primeiros minutos, para a gente poder analisar como essas equipes irão se comportar. Eu vou explicar por quê. No pré-jogo, quem precisa da vitória é o PSG vai vir para propor jogo, joga em casa, precisa vencer o jogo para levar para os pênaltis, ou vencer por 2 gols de diferença para classificar direto, e o Dortmund provavelmente vai jogar com uma postura defensiva, explorando os contra-ataques. Então, eu não acredito que, para esse primeiro momento, essa primeira parte do jogo aí, você vai ter aquela trocação. Vai ser praticamente um jogo do PSG amassando a equipe do Dortmund e o Dortmund tentando encaixar o contra-ataque, que ele vai ter que ser muito bem sucedido para poder o Dortmund fazer esse gol. Então vamos lá. 1.63. Eu não sou muito fã de entrar no ambas marcas assim para um jogo desse, um jogo de Copa, um jogo em que, se o Dortmund conseguir segurar esse PSG, que tem um dos melhores jogadores do mundo, que é o Mbappé, o jogo vai sendo cozinhado até o final da partida, e aí o Dortmund não vai querer sair para o jogo, vai ficar praticamente tentando explorar o contra-ataque. Então, eu não vejo com tanta possibilidade desse gol da equipe do Dortmund sair rápido, tá? Mas vamos lá, mais de 4 escanteios e meio do segundo tempo. Eu acho que isso é muito cedo para a gente analisar esse dado. Eu acho que tem que esperar o live para a gente analisar, tá? Casa marcar primeiro a 1.4. Isso aqui é uma coisa interessante. Provavelmente, né, a equipe do PSG é favorita para o jogo, e para ela vencer ela precisa fazer o primeiro gol. Ela precisa, não precisa fazer o primeiro gol, ela precisa ganhar o jogo. Ela precisa fazer gols, tá? Então, em tese, a gente vai ter um time que vai jogar recuado e um time que vai propor jogo. Essa possibilidade aumenta para esse gol marcar. Eu acho uma boa possibilidade, e aqui o nosso software, o Packball, analisa como 71% de possibilidade disso acontecer, né? Ou seja, do PSG marcar o primeiro gol do jogo, tá? E a gente tem outra aqui, ó, mais de 2,5 cartões no jogo. Também gosto muito dessa possibilidade, porque eu acho que um jogo de Copa é um jogo de vale tudo, é um jogo nervoso, é um jogo em que, por ser um jogo eliminatório, você vai ter que fazer uma falta ali, né? Então eu acho muito de valor esse mais de 2,5 cartões no jogo, tá? Over 2,5 cartões com 70% de possibilidade. Você vê aqui, ó, 1.43, essa odd que se aproxima muito do que a gente quer no nosso método, que é uma odd de 1,50 em média, tá? Então, over 2,5 cartões é interessante sim para a gente ver isso aqui. Outra aqui, 62% de possibilidade, casa vencer, que é a odd 1.48 que a gente viu agora há pouco, né? Casa para vencer o PSG. Eu acredito, sinceramente, que a equipe do PSG é muito mais time que a equipe do Dortmund, mas futebol é futebol, futebol é um jogo de probabilidades. O que eu acho, ou o que você acha, ou o que os comentaristas de futebol acham, não interessa para as casas de aposta. O que interessa é um jogo de probabilidade, um jogo de matemática, tá? Então, isso a gente vai precisar ver no live, ver durante o comportamento do jogo, se o PSG vai colocar o seu favoritismo dentro de campo. Vamos analisar aqui outras cotações aqui, tá? Outras cotações não, outros mercados que a gente poderia talvez explorar. Casa ou visitante para vencer, um ou outro. Não sou muito fã desse aqui. Acho enfim, é melhor você pegar ou a vitória do PSG ou um gol no jogo, que para alguém vencer, alguém tem que marcar um gol. Então é melhor a gente transferir para o over 0,5 FT. Ó, um gol no primeiro tempo, talvez, de repente, pode ser. Se o PSG conseguir achar esse primeiro gol do primeiro tempo, eu acho que vai ter possibilidade aí até de sair mais. Sendo que se o Borussia conseguir segurar o PSG, que vai estar sedento para marcar esse gol no primeiro tempo, a gente pode tomar um head nesse primeiro tempo. Ambas marcas, sim, eu não curto muito,
mas é uma possibilidade. Esse mais de 1,5 eu acho uma coisa interessante para a gente analisar. Tem 80% de possibilidade. Eu acho que se o time do PSG marca o gol logo, ou toma também, né? Porque também se o PSG toma o gol do Dortmund no contra-ataque, ele vai ter que virar o jogo para igualar no placar agregado, tá? Então, eu acho muito importante esse over 1,5 gols interessante para esse jogo. Porque não é o primeiro jogo, é o jogo que vai decidir. E já tem uma vantagem da equipe do Dortmund. Então, assim, a gente vai ter um time que vai atacar e o outro que vai contra-atacar. Então, é um jogo que tem tendências para gols, né? E pela necessidade, o time que tecnicamente que é favorito, ele tem a necessidade de vencer o jogo. E isso pode ser interessante para esse mercado over 1,5. Outro, mais de 7 escanteios e meios, 1,16. Interessante também. Você vai ter um time praticamente jogando recuado. Lembrando, pessoal, que a gente está fazendo uma análise pré-jogo, não é o jogo. De repente, tudo que eu estou falando aqui durante o jogo pode ser totalmente diferente. Então, a gente tem que analisar, fazer a leitura do pré-jogo para poder a gente tomar as melhores decisões no jogo, tá? Então, mais de 7,5 escanteios é importante, talvez. E uma odd 1,16 ali, interessante. Menos de 5,5 cartões, já acho um pouco arriscado, que pode ser que seja um jogo tenso, por ser um jogo eliminatório. Caso empate, é uma possibilidade, mas está com uma odd baixa. Então, esses aqui são alguns mercados interessantes aí para esse jogo, tá? Agora vamos analisar aqui, ó, na Bet Nacional, que é nossa parceira. Lembrando, você quiser começar a apostar com a gente na Bet Nacional, você clica aqui no link da descrição que você vai ser direcionado para o nosso suporte, onde você vai ganhar R$5 para começar a apostar aqui com a Mercados Bet, a escola de apostadores. Então, a escola de apostadores Mercados Bet te dá R$5 para você se cadastrar na Bet Nacional diretamente no seu Pix, para você começar a jogar com a gente. Então, você clica no link, vai ser direcionado para o nosso suporte, e aí você sabe como retirar aí o seu R$5 para começar a jogar com a gente. Então, pessoal, vamos agora falar de jogo, tá? Aqui está o jogo aqui direto na Bet Nacional. Então, a gente tem aqui as probabilidades. Daniele Orsato, árbitro italiano, vai apitar o jogo. Temos aí no Parque do Príncipe o jogo. E temos aí, ó, 69% de possibilidade de vitória do PSG, 13% para o Dortmund e 18% para o empate. Esse aí é a probabilidade do jogo antes do jogo acontecer. O que é que o mercado acredita? O mercado acredita na vitória do PSG, é uma situação. O mercado acredita que o PSG faça o primeiro gol do jogo, é outra coisa interessante que o mercado acredita. O mercado acredita que o PSG vai se classificar, que é outra coisa interessante que a gente tem que levar em conta nessa análise. E o que é que o mercado acredita? O mercado acredita que vai ter 3 gols no jogo, tá? Mas esses 3 gols será do PSG, será do Dortmund, será de quem? Aí a gente vem para o mercado de ambas marcam sim, né? Ele tem mais chance de acontecer do que o ambas marcam não. Então, qual é a leitura de mercado que a gente faz? O PSG é favorito, o PSG marca o primeiro gol, o PSG provavelmente vai ganhar o jogo, mas o PSG provavelmente vai tomar um gol. Então, o que é que o mercado está analisando? Que talvez é um jogo para 2 ou mais gols para o PSG, mas que o Dortmund faça o seu gol. Isso é que antes da partida começar, está sendo desenhado para esse jogo, tá? Eu, sinceramente, não estou muito seguro nesse, digamos assim, ambas marcam sim, tá? Vamos lá, primeiro tempo, né? Gols, tá? Mercado de gols. Como eu te falei aí, ó, 2 gols no jogo é meio que certo o mercado considerar, e 3 gols ele considera muito favorito também para que possa acontecer, tá? Vamos ver para o mercado de primeiro tempo aqui, se já temos as odds para o primeiro tempo. Temos sim. Então, o mercado acredita também que um gol vai sair nesse primeiro tempo. Poderia ser até o gol do Dortmund e uma possível virada do PSG no segundo tempo. Já poderia ser o primeiro gol já da equipe do PSG no primeiro tempo. Então, é um mercado interessante você apostar aí num gol no primeiro tempo, tá? E aí tem a diferença aqui do 0,5 e do 1. Qual é a diferença do 0,5 e do 1? O 0,5 é que se tiver um gol, você ganha. Se não tiver o gol, você perde. Tá?
Se você apostar em menos, a odd é 3,69. Se você apostar a favor, é 1,25. Mas se você aposta... E qual a diferença do 0,5 para o 1? O 1 é simples. Você acredita que vai ter mais de um gol, mas você não está seguro que vai ter mais de um gol. Se sair um gol, esse dinheiro é devolvido. E se não sair esse gol, você perde. Você só ganharia essa aposta se houvesse 2 gols no primeiro tempo, tá? Então, isso aqui é só para você entender essa tabela aqui, ok? Então, vamos lá, pessoal. A gente tem aqui um jogo. Certo, Tiagão, e aí? Mas qual vai ser, de fato, aí a entrada que você vai fazer para esse jogo? Ó, para ser sincero, eu acho que uma possibilidade aqui para esse jogo, certo, seria 2 gols. Deixa eu ver, o mercado de cartões não está aberto ainda, o mercado de escanteios também não. Então vamos para o mercado de gols. Eu acho que esse aqui, ó, Paris Saint-Germain fazer o primeiro gol no jogo, primeiro gol do jogo ser do PSG. Acho interessante, como eu te falei, o PSG é favorito, ele precisa ganhar o jogo. Se ele precisa ganhar o jogo para classificar, ele tem que fazer o gol. E, em tese, o comportamento da equipe do Dortmund vai ser um comportamento defensivo e o PSG vai propor o jogo e tem um dos melhores jogadores do mundo, que é o Mbappé. Então, eu acho interessante a gente entrar aí com esse primeiro gol do jogo ser da equipe do PSG, tá? E em relação a outros aqui que a gente pode ver na nossa faixa de odd que a gente trabalha, ó, uma coisa talvez interessante aqui, ó, talvez seja esse menos de 3,5, tá? Ó, o PSG faz o golzinho dele, a gente já viu que o mercado acha que vai ter até 3 gols, mas 4 eu já acho que seria demais. O menos de 3,5 tá pagando aqui, ó, 1,64. Ou seja, o mercado acredita que vai ter até 3 gols, tá? E o mercado também acredita que não vai ter 4 gols para cima. Então eu acho interessante a gente trabalhar, talvez, esse under 3,5. Muita gente não gosta de trabalhar no under, mas eu acho muito interessante um menos de 3,5 para esse jogo. Vamos ver aqui o que é que o Packball traz para a gente aqui, tá? Em relação às possibilidades dessas equipes. Menos de 3,5 gols. Vamos lá, menos gols. Ó, menos de 3,5, como a gente falou aí, né? 1,68. E a gente confere aqui, ó, no histórico das equipes nos últimos jogos, tá? A gente tem aqui jogos. Deixa eu pegar aqui para vocês estatísticas. Aqui bateu o mais de 3,5, menos de 3,5, menos de 3,5, menos de 3,5, menos de 3,5. O Dortmund, menos de 3,5, menos de 3,5, menos de 3,5. Não, aqui foi mais 3,5 no caso, menos 3,5, menos 3,5. Então, é interessante a gente analisar aí, ó, uma possibilidade aí por over, né? O under 3,5 para esse jogo, tá? Então, eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que para esse jogo, a gente está bem servido aí de um under 3,5, né? Ou seja, o jogo pode ter até 3 gols, mas não pode ter 4 na soma dos gols das duas equipes. E para o PSG fazer o primeiro gol do jogo. Lembrando que se o Dortmund fizer, a gente perderia. E isso é a aposta pré-live, tá? No live, a gente vai estar no nosso grupo, fazendo entradas ao vivo e explicando para vocês qual a melhor entrada para esse jogo. Então, na minha concepção, a gente está muito bem servido dessas odds aí, as estatísticas estão favoráveis a gente e eu acho aí, na minha concepção, que a gente está muito bem servido. Então, é isso aí, galera. Gostou do vídeo, gostou da explicação? Segue o canal, ativa o sininho e faz o seu cadastro na Bet Nacional no link na descrição para você ganhar R$5 e vir direto participar aí do nosso grupo VIP. Um abraço e até a próxima.